Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor e eu estou aqui hoje para falar sobre um assunto muito interessante, que é sobre o top dos 10 cientistas que afirmam ter a prova da existência de Deus. Eu quero falar para vocês que tanto as pessoas de fé como os ateus aguardam constantemente alguma evidência clara para confirmar ou negar a existência de Deus. Nessa lista que eu vou falar agora estão as 10 teorias ou testes de cientistas com o objetivo de demonstrar a existência de Deus, do inferno e do céu. Se o que é afirmado é verdadeiro ou se é ficção, cabe a cada um de vocês decidir. Então vamos lá. Vou começar com o 10º tópico, que fala sobre os estudos do Dr. Asakhov. No ano de 1989, um poço de 14 mil metros de profundidade na Sibéria foi escavado por geólogos russos, através de um equipamento sensorial capaz de suportar altas temperaturas. Foi possível escutar lamentações no centro da Terra, pedindo por misericórdia e água. O Dr. Asakhov declarou que há absoluta certeza que a perfuração alcançou os portões do inferno, e o sensor térmico indicou 2.000 graus Fahrenheit. Os gritos eram de milhões de humanos, com muita dor. Como era de se esperar, em 1990 veio a público através do jornal finlandês Amenusatia, e logo surgiu a suposta gravação do áudio em que o Dr. Asakhov diz a respeito e revela o áudio testemunhado. Eu não vou colocar o áudio para vocês porque, infelizmente, eu não tenho esse áudio, não está disponível aqui. Agora eu vou falar sobre o 9º tópico, que fala sobre um livro que se chama Uma Prova do Céu. Então vamos lá. O neurocirurgião Eben Alexander III já acreditava em relatos das pessoas que quase enfrentaram a morte e declararam ter visto certa luz, e com explicação pela neurociência. E Eben mesmo passou pela experiência, sentindo que a ciência não era suficiente para a explicação do observado. Ele enfrentou o coma profundo após ser surpreendido com uma doença chamada meningite. O mesmo disse ter renascido em substância gelatinosa e que uma linda garota o guiou com asas de borboleta para o Deus de amor. A experiência é contada no livro Uma Prova do Céu. Agora eu vou falar sobre o 8º tópico, que fala sobre um estudante de química que demonstrou a existência do céu e do inferno. Na Universidade de Washington, foi feita a pergunta se o inferno é exotérmico, com liberação de calor, ou endotérmico, absorvendo calor. O aluno de química respondeu à dissertação com muita criatividade e argumentos interessantes, que foi compartilhada aos montes na internet. Veja um pequeno resumo. A resposta complexa envolveu o grande número de pessoas chegando ao inferno, e caso o inferno não se expanda, é liberado calor sem fim, pois as pessoas só entram e não saem mais. Porém, conforme a lei de Boyle, caso o inferno se expanda a uma taxa maior do que as almas que estão chegando, passará a absorver calor a uma temperatura extremamente baixa. É claro que foi usado humor e ironia na resposta, até porque a existência do céu e do inferno tem muito a ver com fé. Agora eu vou falar sobre o 7º tópico, que fala sobre o professor Johann Bartholomew e Adam Berenger. Em 1725, Johann Adam Bartholomeus fez uma descoberta de objetos que tinham o nome de Deus em hebraico. Eram pedras de calcário em formas de peixes, lagartos, pássaros deformados. O professor acreditava ser o princípio divino para a criação dos animais, uma espécie de rascunho feito por Deus. Mas o que Johann não sabia é que os mesmos foram enterrados ele encontrar.
Ele realmente acreditou como descoberta, analisando os fósseis e publicou um livro com a divulgação desse trabalho. Mais tarde, o professor entendeu o engano e a história foi parar na justiça com os dois colegas do professor, o Dr. Roderick e o professor George. Realizaram uma pegadinha ao criarem fósseis falsos. Nesse caso aí, ele se deu mal, né, pessoal? Agora eu vou falar sobre o sexto tópico, a aposta de Pascal. Trata-se da proposta com argumentos da filosofia apologética e que tem como criador Blaise Pascal, do século XVII, matemático, filósofo e físico francês. No trabalho é postulada vantagem pela suposição da existência de Deus, em comparação ao ateísmo. É acrescentado que a pessoa racional deve relacionar a própria existência com a de Deus, mesmo sem a veracidade. A questão foi formulada em contexto cristão, na seção 233 do livro póstumo Pensées, como trabalho pioneiro em teoria das probabilidades e com a teoria da decisão. Agora eu vou falar sobre o quinto tópico, sobre Leonhard Euler. Euler participou de episódio que divertiu a Europa, com uma equação em espécie de brincadeira para convencer Diderot a existência de Deus. A invenção da equação foi para discussão sobre essa existência, e Diderot, não entendendo nada de álgebra, pensou que a equação era sensata, o que terminou com o grande gargalhada dos espectadores. Nossa, cada nome que esse povo de antigamente tinha, que meu Deus do céu. Agora eu vou falar sobre o quarto tópico, o teorema da incompleto de Gödel. Com esse teorema, aprova que a ciência não preenche as próprias lacunas, sendo preciso buscar fora da ciência algumas respostas. E a incompletude do universo não é especificamente a prova da existência de Deus. Seria a prova que essa crença é necessária e totalmente lógica para entender de forma científica o universo. Em 1931, o jovem matemático Kurt Gödel provou a ligação entre fé e ciência. Agora o terceiro tópico, Francis Collins. Esse grande biólogo americano, um cientista talentosíssimo, foi um dos responsáveis do mapeamento do DNA humano no ano de 2001. E o seu conhecimento científico não impediu a crença na religião por Deus. Com o livro A Linguagem de Deus, contou sua trajetória onde deixou de ser ateu para ser cristão, aos 27 anos de idade. Para ele é preciso a ciência e a religião para as sociedades, como complementares. O segundo tópico agora, pessoal. Matemática e notebook para comprovar a existência de Deus. Christoph Benzmuller e Bruno Paleu, cientistas de uma universidade livre de Berlim, formalizaram um teorema sobre a existência de Deus, criado por Kurt Gödel, que eu li um pouco mais acima. O trabalho foi feito com base na ciência do ser em geral. O argumento ontológico, falei odontológico é de dente. O argumento ontológico de Gödel, este havia apresentado teorema matemático para essa existência. Os dois mostraram a prova de Gödel correta a nível matemático, com um MacBook com lógica modal superior. O que foi mostrado é que com a tecnologia incrível há resultados avançados e científicos. Agora, pessoal, o primeiro tópico. Experiência de quase morte. A CNN publicou o relato do Dr. Steven
cientista belga e estudioso das experiências de quase morte, com os pacientes em coma, e as histórias das pessoas que voltaram à vida são semelhantes. O estudo aponta para a existência de algo além da vida, com pacientes voltando mais felizes do coma e sem medo da morte. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar hoje. Isso é apenas um áudio para que vocês possam entender um pouco, mas fica a critério de cada um. Quem acredita em Deus, tudo bem, merece respeito. Quem não acredita também merece o mesmo respeito. Afinal, nós somos livres para crer no que quisermos. E é isso aí, foi apenas um áudio para dar uma informação para vocês. Então, pessoal, muito obrigado. Eu peço para que se inscrevam aí no meu canal, um pouco abaixo do vídeo. É só se inscrever para vocês acompanharem os próximos vídeos. Muito obrigado, até a próxima com mais um vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor e eu estou aqui hoje para falar sobre um assunto muito interessante, que é sobre o top dos 10 cientistas que afirmam ter a prova da existência de Deus. Eu quero falar para vocês que tanto as pessoas de fé como os ateus aguardam constantemente alguma evidência clara para confirmar ou negar a existência de Deus. Nessa lista que eu vou falar agora estão as 10 teorias ou testes de cientistas com o objetivo de demonstrar a existência de Deus, do inferno e do céu. Se o que é afirmado é verdadeiro ou se é ficção, cabe a cada um de vocês decidir. Então vamos lá. Vou começar com o 10º tópico, que fala sobre os estudos do Dr. Asadkov. No ano de 1989, um poço de 14 mil metros de profundidade na Sibéria foi escavado por geólogos russos, através de um equipamento sensorial capaz de suportar altas temperaturas. Foi possível escutar lamentações no centro da Terra, pedindo por misericórdia